Estamos de volta com Boa Vontade Esportes de hoje, recebendo um dos principais narradores esportivos do Brasil, colunista da revista Boa Vontade, José Carlos Araújo Garotinho. Você já criança já narrava jogos de futebol, mas futebol de botão, aos 14 anos, Garotinho. Como é que aconteceu isso? Eu queria ser locutor esportivo desde criança, então a minha mãe me preparou para fazer medicina, meu pai queria que eu fosse diplomata, mas eu acabei sendo professor de geografia porque eu não podia parar de trabalhar. Se eu fizesse a carreira diplomática, seguisse, cheguei a me preparar, ou então se fizesse medicina, eu tinha que ficar pelo menos uns 7 anos sem trabalhar. E com 15 anos eu já estava com a carteira assinada e sustentando a família. Então, quando você é de origem humilde, você não tem uma família com recursos, quando você só estuda em escola pública, e eu estudei em escola pública e me orgulho disso, no ensino fundamental, ensino médio e no superior, mas com escola pública de qualidade. Você foi aluno do tradicional Pedro II? Lógico. Da Marechal Floriano fui aluno de 7 anos. Com o irmão Paiva, eu também sou aluno eminente lá no Pedro II. Depois estudei na UERJ, fiz geografia há 4 anos, porque era um curso que me permitia continuar trabalhando, continuar ganhando meu salário e trabalhando às vezes em 2, 3 empregos, dando aula e tal, e garantindo o sustento meu e da família. Mas existia alguma paixão pela geografia? Era a matéria que era português e geografia, as matérias que eu mais gostava. A matemática, química, física, eu não era bom mesmo. Eu fui aluno do Aurélio Buarque de Holanda durante 6 anos, dos 7 que eu fiquei no Pedro II. Quer dizer, é um orgulho que eu tenho, que privilégio de ter sido aluno do Aurélio, mestre Aurélio, que tanto brigava com a garotada no Pedro II pelos erros de português. E as narrações, voltando com as narrações no futebol de botão, já era fera, já era craque, não? Não, eu pegava a tabela do campeonato carioca, por exemplo, eu tinha 12 times de botão. Cada vez que eu ganhava um dinheirinho, eu ia e comprava um time de botão. Foi meu primeiro presente de Natal, foi um time de botão. E eu escolhi pelas cores que eu achei mais bonitas, e eram do Fluminense, e eu virei Fluminense, uma família toda de botafoguense. Eu ia te perguntar isso. Então, família toda Botafogo. Mas aí pelas cores, e os coleguinhas Flamengo. E aí eu botava assim, a tabela Fluminense e Madureira. Aí eu tinha o time do Madureira, time do Fluminense. Eu jogava sozinho, narrando, às vezes alta hora da noite, perturbando a casa pequena que a gente morava, o sono do meu pai e o sono da minha mãe. E tinha uma rádio vitrola, uma radiola, sei lá, que o meu pai comprou a prestação, ficava na sala, e tinha 2 faixas de onda curta. E eu gostava de pegar onda curta para ouvir Argentina, rádio de válvula mesmo, né? Sim. Argentina, Uruguai, e de repente pegava um jogo, Campeonato Sul-Americano de Juvenis. Aí eu via o jogo todo de manhã, aí escrevia de madrugada uma crônica e deixava para o meu pai ver. Aí, entendeu? Para ver que eu tinha ouvido, acompanhado e feito uma crônica. E você, muito jovem ainda, você ouvia o Luiz Mendes, o mestre Luiz Mendes, com quem você trabalhou também durante muitos anos. É verdade que você enviava cartas ao Luiz Mendes? Eu era ouvinte do Mendes com 12 anos de idade na Rádio Globo. Aí, aquela época, a forma de comunicar era escrever carta. Escrevia carta para o Luiz Mendes. Coincidentemente, quando deu em 70, fim de 69, a Rádio Globo perdeu o Rui Porto, que foi para a Rádio Tupi, já estava na TV Tupi. Aí o Valdir Amaral fez testes com vários. Aí eu dizia assim, o Valdir, traz o Luiz Mendes, que ele está na Continental. O Valdir estreou o Mendes numa viagem que eu fiz ao México, em janeiro de 70. Aí ele voltou para a Rádio Globo. Ele foi fundador da Rádio Globo. Foi uma iniciativa própria ou existiu uma influência dos seus pais?
Como é que você Não, resolveu ninguém na família, procurar o Luiz Mendes? Ninguém na família era ligado em rádio, assim, ninguém. E muito menos não tinha ninguém na área artística, ninguém na área de jornalismo, ninguém. Eu era fã do Mendes pela a clareza da voz dele. O gaúcho tinha uma voz muito bonita, linda. Foi um dos maiores locutores que eu vi de todos os tempos. E o Mendes aí juntou o útil ao agradável, que o Mendes, como o Rui Porto, que era um cara também que falava muito bonito, o Mendes veio e encaixou certinho ali como comentarista. Até que veio o João Saldanha, que foi o período que a Rádio Globo era técnica da seleção e tal, e trouxe o Saldanha também. Mas o Saldanha era um nome naquela época, um nome de peso, um cara polêmico, contestado e contestador. Então, caiu bem, deu para ajustar os dois presentes na equipe da Rádio Globo, como aconteceu com o Jorge Cury. A Copa de 70 juntou a Rádio Globo com a Rádio Nacional e a Rádio Gaúcha, num canal só. Terminou a Copa de 70, o Valdir Amaral, um homem de visão extraordinária, foi meu chefe há muitos anos, ele chegou, fez uma proposta para tirar o Cury da Rádio Nacional. Trouxe, juntou lá, transmitia um tempo cada um. Mercado quente naquela época, só fera, só craque. E agora o mercado só tem aquecido quando eu saio de uma rádio para outra. Verdade, é muito acomodado. E é muito comentado quando você sai de uma rádio para outra. Você já participou de várias Copas do Mundo, são 10. 10. Mas você iniciou a sua carreira como repórter ou você iniciou direto na narração esportiva? Não, eu iniciei como rádio escuta, eu era locutor da Rádio Eldorado. Na Rádio Eldorado pertencia ao Jornal Estado de São Paulo, 550 kHz. Mas eu fiz minha estreia como repórter no Campeonato Mundial de Basquete no Maracanãzinho, substituindo Pedro Paradella, que tinha ido para a TV Continental. E eu fui ser repórter na quadra com Vladimir, Amaury, cada grandalhão violento, aquele baixinho magrinho, com o microfone estendendo, entrevistando na quadra. Num jogo Brasil, não sei se foi Brasil e União Soviética, foi Brasil e Estados Unidos. Mas foi um momento que marcou? Marcou. Como narrador, por exemplo, marcou o primeiro jogo que eu transmiti, foi um sábado à tarde, meio-dia, o torneio início de juvenis. Então eu transmiti Madureira e Cano do Rio, e troquei tudo, fiquei nervoso, sabe? Pô, o cara joga... Antigamente o torneio de juvenis o torneio início era o torneio de apresentação. Então eram 20 minutos cada jogo, 10 em cada tempo. Se terminasse empatado, ia para os pênaltis, aí eliminava um, ia assim até o final. Garotinho, muito obrigado nesse primeiro programa especial pela sua presença. Até o próximo programa, o nosso próximo encontro aqui, direto da TV Bandeirantes, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A você, muito obrigado também e até a próxima, com José Carlos Araújo, um dos principais narradores esportivos desse país. Você segue com a programação da Boa Vontade TV, a TV que faz bem a você.